Então nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo mais uma vez a oportunidade do trabalho, do estudo, agradecendo o acolhimento da Casa Célia Xavier, agradecendo a presença, o apoio, o auxílio dos nossos amigos espirituais, e que todos nós estejamos aqui de coração e mente aberta ao esclarecimento, aberta à reflexão, mas principalmente com a luz do amor, do carinho, da compreensão e da tolerância, para que possamos, cada um de nós, se tornar um agente de transformação, já que todos, como irmãos, somos responsáveis uns pelos outros. Que a luz de Jesus se faça sempre presente e que a bênção do Pai esteja aqui conosco. Assim seja. Ale, muito obrigada pela presença. Aí ele vai trazer aqui para nós um breve currículo e ele já vai se colocar à disposição 15 minutos antes do final para responder, combinado? As dúvidas. Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Alessandro Marques, eu sou pedagogo, psicólogo e também gosto muito de filosofia, tenho uma voz. Trabalho no Hospital André Luiz há 8 anos num setor que chama Centro de Terapias e Assistência Social, que é o CETAS, que oferece tratamento para dependentes químicos em regime de permanência dia, de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. Não é essa a única possibilidade de tratamento que o hospital oferece. Lá também dispõe da internação, que nós chamamos de desintoxicação, porque consideramos que isso não vem a ser ainda um tratamento. E também dispomos do ambulatório, onde dependentes podem fazer acompanhamento psicológico e psiquiátrico, normalmente mensal. Eu queria que vocês soubessem que eu estou mais acostumado a fazer estudos do que a proferir palestras. Então, nas casas espíritas, eu tenho contato com a colaboração de vocês, que vão norteando mesmo o estudo. Eu acredito ter uma série de informações que sejam do interesse de todos, e eu queria que vocês se sentissem à vontade a perguntar ou a contribuir com a nossa fala, e a partir daí a gente pode dar o direcionamento daquilo que talvez nesse momento mais interesse a vocês. Ok? Estou contando então com todos, por favor. Narra a tradição judaico-cristã, no livro da Gênesis, capítulo 9, que após o dilúvio, Noé fez uma vinha. E terminada essa vinha, ele produz um vinho e se embriaga. Noé havia ficado tão embriagado que tirou as próprias roupas. E um dos seus filhos, Cã, vê o pai nu e chama os outros para ver o pai embriagado. Os irmãos de Cã se sentem muito incomodados com a cena e cobrem o pai, Noé, e o retiram, andando olhando para trás, para que não vissem a nudez de Noé. Quando Noé se recupera da embriaguez, ele fica sabendo o que Cã havia feito, que havia exposto a condição dele de embriagado. Então Noé amaldiçoa o filho de Cã, Canaã. E a partir daí, nós vamos encontrar nos séculos seguintes a escravidão sendo justificada através da religião pelo fato de Noé ter condenado Canaã. Então, durante a escravidão africana e a escravidão indígena aqui no Brasil, nós vamos ver o posicionamento de religiosos dizendo que a escravidão ela é justificada por Deus e que o fato daquelas pessoas terem a pele mais escura se dava devido à maldição que Noé havia dado a essas pessoas através do seu genitor maior, que era Canaã. Nós vamos encontrar há 8.000 anos antes de Cristo, no Oriente, na China, o surgimento de uma bebida alcoólica que era feita da fermentação do arroz, da uva e de algumas outras frutas. Essa bebida era consumida pelos aristocratas,
e as bebiam em canudos de ouro. Era considerado então uma bebida para pessoas especiais. No entanto, 3.000 anos antes de Cristo, a cerveja já era uma bebida muito popular. Nós temos a bebida alcoólica na humanidade mais ou menos datando do mesmo período do surgimento da agricultura. E as pirâmides de Gizé foram construídas à base de bebida alcoólica. Como funciona isso? Cada escravo ganhava por dia 5 litros de cerveja. Era a forma que encontraram de fazer com que aquelas pessoas pudessem realizar um trabalho tão maçante e com tantas horas diárias. Posteriormente, Tutancâmon ele morre ainda jovem, 1.300 anos antes de Cristo, e ele é enterrado cercado de vinho, mais de 15 espécies de vinho, porque acreditavam que aquela bebida seria o suficiente para que ele, no mundo espiritual, se encontrasse abastecido. Vamos ver também nas grandes navegações, escravos e marujos, todos eles grandes consumidores de álcool para aguentar as intempéries. E ainda, em meados do século XIX, um capítulo muito infeliz da humanidade, a Inglaterra tendo estabelecido comércio com a China, podendo se utilizar dos portos chineses, não tinha a liberação para comercializar os seus produtos, que eram limitados e taxados pela China. A Inglaterra sente grande déficit comercial por causa dessas imposições. E depois de muito tempo, de muita insistência, eles descobrem que havia sim um produto de interesse dos chineses, mas um produto ilícito, que é o ópio. Então os ingleses começam a realizar, através de tráfico, a entrada do ópio na China, e leva a uma viciação de quase 100% dos chineses. Isso está próximo de nós e, no entanto, esquecido, né? Porque, via de regra, as informações que temos nós recebemos por via de escola, né? E não é uma informação muito transmitida. Isso não está longe de nós. Essa entrada do ópio na China ficou conhecida como Guerra do Ópio, porque por 2 vezes eles entraram em conflito armado. E a China, ela viveu talvez o pior capítulo da humanidade em se tratando de substâncias psicoativas. A Inglaterra, durante muito tempo, burlou o máximo possível para que o ópio conseguisse entrar na China. Ao final da Primeira Guerra do ópio, a China sofre muitas sanções devido à guerra, inclusive custear os prejuízos de guerra, e mesmo assim a Inglaterra ainda insistiu nesse tráfico, forçando os chineses a cometerem a Segunda Guerra do Ópio. Nós falamos isso porque hoje, na nossa época, nós acompanhamos o crescimento de uma substância que em alguns aspectos se assemelha ao ópio, que é o crack. O crack é essa droga de fácil dissimulação que tem assolado todos os países onde ele tem sido inserido. E nós vamos conversar aqui, nós vamos entender, porque temos visto um movimento de muitas pessoas que justificam a liberação das drogas devido ao fato dessas substâncias terem também efeitos medicativos. Nós vamos conversar sobre isso. É verdade. O ópio, que nós não conhecemos como a droga do ópio, hoje é muito conhecida nossa, como morfina e codeína. Faz parte das nossas farmácias. Mas vou deixar um pouquinho mais para frente, se eu esquecer, vocês me lembram. Para a gente entender como que funciona a substância psicoativa, como remédio ou como droga. Continuando. Um fato curioso, eu gosto muito da gente refletir sobre a representação social do álcool na nossa sociedade. No século XI, na Bélgica, a Europa vivia um momento da peste negra. Um abade da abadia de Udemburgo, na Bélgica,
ele proibiu na sua abadia que fosse bebida água. As pessoas só podiam beber cerveja. E o fato curioso com relação a isso é que esse abade salvou a sua abadia. Porque naquele momento a água contaminada pela peste negra, e como a bebida fermentada mata alguns micro-organismos, ele conseguiu salvar muitas pessoas da sua abadia. E a partir daí, então, a igreja canonizou o abade, que fica conhecido como Santo Arnoldo, o padroeiro da cerveja. E hoje no mundo comemora-se os grandes feitos do nosso abade Arnoldo, que em cerimoniais de cerveja, em fábricas de cerveja, em encontros as pessoas prestam a sua homenagem. E a partir dele surgiram várias histórias. Tem uma muito interessante, do enterro do Santo Arnoldo. Ele haveria de ser transferido para um outro lugar para que pudesse receber maiores homenagens. E aí conta a história que no caminho eles pararam numa cervejaria, mas a cerveja havia acabado. Havia somente um caneco de cerveja. Mas esse um caneco, ele abasteceu todas as pessoas que participavam do movimento, do momento, e sendo que todos bebiam e a bebida nunca terminava. E isso foi considerado um dos milagres do Santo Arnoldo. Isso reflete bem o que o álcool tem representado na história da humanidade. Como eu vim contando para vocês no começo, é indissociável a história da humanidade com a presença da bebida alcoólica. Mas isso em nós deve trazer reflexões. Porque o que nós temos visto no mundo é um movimento de justificação desses comportamentos que são tidos como culturais. No entanto, nós vivemos épocas em que não há como nós negarmos os prejuízos que isso tem causado para todas as sociedades. Nós acompanhamos aqui no Brasil, na década de 80, campanhas maçantes com relação ao uso do tabaco, do cigarro. Chegamos ao ponto de conseguir, de certa forma, proibir, porque nós coibimos muito o uso, e hoje os fumantes são mal vistos e precisam de ambientes especiais para eles, uma vez que eles sofrem o preconceito de nós outros. No entanto, nós ainda nos relacionamos com a bebida alcoólica como algo extremamente necessário nas nossas festividades, porque a gente não consegue imaginar uma festividade onde não esteja presente a bebida alcoólica. E acreditamos que em décadas daqui para frente, possivelmente, alguma coisa comparada ao que foi feito com o cigarro comece a ser feito no mundo com relação à bebida alcoólica. Apesar de que nós também reconhecemos que isso vai ser muito difícil, porque o vício ele tem papel na nossa intimidade, e simplesmente extirpar a substância não resolve o nosso problema do vício. Nós vamos ver aqui do ponto de vista da ciência, vamos ver também do ponto de vista da doutrina espírita. Ok? Bom, um conhecido, um grande teórico da humanidade, que é o Carl Gustav Jung, ele recebe em certo momento uma carta escrita por Bill, um dos fundadores do AA. Nessa carta, o Bill descreve para Jung sobre a influência positiva que Jung havia dado a um dos seus companheiros, que em terapia com Jung conseguiu deixar o mau hábito de beber. Mas que uns 2 anos, mais ou menos, após ter conseguido deixar, ele teve uma recaída e afundou-se novamente.
voltando a ingerir o álcool de forma muito nociva. Procura o Jung mais uma vez, e o Jung, com muita sinceridade, vai dizer a ele que não conhece na psiquiatria ou mesmo na medicina nada que pudesse ser oferecido para que ele conseguisse de fato deixar o vício do álcool. Mas o Jung se sentia encorajado a dizer que após os seus vários estudos e pesquisas, ele havia concluído que existia no homem um certo movimento relacionado à religiosidade, de que quando um homem realmente se entrega a uma busca religiosa, que ele vai chamar de conversão, mudando todos os seus valores, e ele vai dizer que normalmente isso acontece em momentos críticos da nossa vida, que nesses casos ele havia visto e acompanhado a recuperação de alguns homens que eram dependentes do álcool. Homens esses que nunca mais vieram a fazer uso da substância. Então o Bill escreve isso para Jung, contando disso. E o Jung dá uma carta-resposta, dizendo a ele que ele havia se sentido um pouco constrangido de ter escrito aquelas coisas anteriormente e dito o que ele disse, porque ele viveu uma época onde ele padeceu de muitas perseguições. E tudo que ele dizia era meticulosamente analisado e criticado. Mas que, se sentindo encorajado pela carta do Bill e pela sinceridade das palavras que ele colocava na carta, ele reafirmava essas informações que ele já havia dado anteriormente e dizia que, de fato, essa experiência religiosa havia se tornado libertadora para os dependentes de álcool. Mas que isso não se trata de religião. Ele faz uma distinção. Nós vamos ver na humanidade um certo comportamento nosso, enquanto espíritos e pessoas encarnadas, de fazermos barganhas religiosas. Então, pelo medo da condenação, pelo medo do inferno, pelo medo de um julgamento de um Deus severo, nós vamos construindo ao longo do tempo uma série de comportamentos superficiais. E o Jung, ele chama a atenção dizendo que não se trata disso. Então ele faz uma distinção muito grande entre religião e religiosidade. Ele está falando de um movimento íntimo, de uma conversão que significa o reconhecimento da necessidade de uma força maior como norteadora do nosso comportamento, em vista de nós nos considerarmos impotentes diante das nossas dificuldades. Estão entendendo bem isso? É muito diferente. E aí nós vamos ver que tanto faz se essa conversão se dá no meio católico, no meio evangélico, no meio espírita, budista ou o que seja, porque o que importa não é a doutrina, o que importa é o sentimento daquele que se adere a ela. Isso é que precisa ser verdadeiro. Falando um pouquinho das dependências químicas, dois pesquisadores, Edward e Ross, investigaram o AA, pesquisaram de algum tempo e conseguiram estabelecer critérios diagnósticos. Esses critérios diagnósticos que foram utilizados para o diagnóstico do dependente de álcool, eles vão entrar para o Compêndio Internacional de Doenças e também para o Manual Estatístico Diagnóstico, que é dos norte-americanos, e passam a ser critérios não só para o dependente do álcool, mas como para dependentes de qualquer substância. E aqui vale uma reflexão muito importante para nós. O que nós temos aprendido ao longo de prática de trabalho e de estudo é que a dependência química, ela só existe diante de 3 fatores que têm que ser concomitantes. Um deles é a predisposição genética. O segundo é o ambiente favorável ao uso. E o terceiro é a história da própria pessoa relacionada às substâncias. No entanto, diagnóstico de dependência química, ele sempre é tardio.
Você só descobre o dependente químico depois que não tem volta mais. Não existem exames, pesquisas, investigações que consigam diagnosticar um dependente em potência. Ele só é diagnosticado em A, depois da dependência estar instalada. Então nós vamos ver eu chamo de escadinha da dependência química, eu acho muito interessante. Então nós vamos entender que o primeiro contato nosso com substâncias psicoativas se dá através de uma fase que a gente chama de experimentação. A experimentação, ela pode ser uma vez na vida, ela pode ser anual, ela pode ser, eu digo anual porque tem gente que não bebe, mas no Réveillon, por exemplo, pega uma tacinha de champanhe para fazer o brinde. E é a única vez no ano que a pessoa vai ingerir bebida alcoólica. Tem aquela pessoa também que fumou maconha uma vez na vida, não viu muita graça e nunca mais o viu. Então isso é fase de experimentação. Depois dessa fase de experimentação, surge uma, que é o próximo degrau da escadinha, que a gente chama de fase de uso. E esse uso, na maioria das vezes, a gente chama ele de uso social. É aquela pessoa que diz, você bebe? Não. Eu bebo uma cervejinha na sexta, no sábado, às vezes no domingo, mas beber mesmo eu não bebo. Essa é a fase do uso. Você usa droga? De jeito nenhum. Maconha nem é droga também, nem esporadicamente. Normalmente no carnaval, os meus amigos gostam muito, então eu fumo um pouquinho do baseado deles, mas não chego a considerar nenhum usuário de substância. Então, isso é o que a gente chama de fase do uso. Essa fase do uso, em algum momento, ela passa por um outro degrau que a gente chama de fase do abuso. E aí a gente vai entender que a fase do abuso ainda não é a dependência química, porque ainda tem mais 2 degraus. Essa fase do abuso, ela pode acontecer em decorrência de algum fato. Por exemplo, vamos imaginar uma história trágica, uma pessoa durante uma viagem de férias, a sua esposa e os seus filhos morrem em um acidente de carro, essa pessoa permanece e aí ela se desvincula dos amigos, ela se isola dentro de casa, ela não aparece para trabalhar, a casa dela vai virando uma bagunça, coisas espalhadas pelo chão, até que amigos ou familiares têm que intervir, entram no ambiente, ele já está ali há muitos dias, então ele usa substâncias compulsivamente, uma fase de abuso. A gente chama isso de um abuso agudo, é uma situação específica, não é crônico porque não é uma coisa que vem piorando ao longo do tempo e que vai acontecendo ao longo dos anos. É agudo porque está ligado ali a uma situação específica. Então essa pessoa, ela é levada a tratamento, ela vai fazer terapia, os amigos, os familiares estão mais presentes dela, vão acompanhando no trabalho, vai todo mundo revezando para que ele não fique muito sozinho, Um dia vão para o cinema, outro dia vão assistir uma palestra, e essa pessoa, ao longo do tempo, com muita dificuldade, ela vai se refazendo, vai voltando à sua vida normal e pode, inclusive, voltar a fazer o uso social, sem que isso esteja associado a danos maiores. Mas existe um tipo diferente de usuário, que normalmente é valorizado socialmente. É aquela pessoa que desde cedo ela começa a fazer uso, e diferente da maioria de nós, ela tem um potencial enorme para o uso de substâncias sem danos imediatos. Então é aquela pessoa que ela bebe muitas latas de cerveja, todo mundo já está tonto, e ele está assim, mas não é possível, vocês já estão tontos? Vamos continuar. Vocês não têm força não? Vocês não bebem nada? Ou a pessoa que consegue usar muitos cigarros de maconha numa semana e é produtivo, consegue realizar seu trabalho, usa cocaína em festas e isso não causa prejuízo. E ela vai aumentando a quantidade dessas substâncias sem prejuízos aparentes. Esse fenômeno na dependência química a gente chama de tolerância. Normalmente a sociedade valoriza essas pessoas, Se eu queria beber igual esse cara, Bebe muito e não fica tonto, pode dirigir numa boa. Esse aí que já apresenta
a tolerância, isso já é um indicativo de que possivelmente ele tem uma predisposição genética que favorece a viciar naquela substância. Vejamos bem, eu não estou querendo dizer que somente os dependentes têm problemas com substâncias. Todos nós temos. Mas os dependentes, em um capítulo especial, eles vão se ver vitimados pela sua própria história, pela sua condição, em uma doença que não tem volta. A dependência química, ela pode ser controlada. E quando nós falamos de controle da dependência química, nós estamos falando de abstinência total. E isso é contrário ao movimento dos governos que nós vemos hoje em todo o mundo. Na Europa, inicialmente funcionou assim. Os governos percebiam que o aumento do uso de substâncias também estava associado ao aumento de outras doenças, surgimento de outras doenças, principalmente as doenças venéreas, ou doenças coronárias, doenças mais graves. Então os governos, na tentativa de solucionar o problema, pediram a ajuda de profissionais que elaboraram as tais de políticas públicas. Esses profissionais tiveram uma ideia paliativa, porque eles firmam muito nos direitos humanos, então eles acreditam que a pessoa tem o direito de se destruir, ela tem o direito de se matar, se assim ela quiser, mas dentro disso eles trariam minoria para que pudesse gerar qualidade de vida. Então, uma das ideias que surgiu ficou chamada como redução de danos. Por exemplo, eu sou usuário de heroína, que é uma droga muito comum nesse país. Então eu preciso da seringa. Mas quando eu compartilho essa seringa, eu transmito outras doenças que vão custar muito ao Estado. Então tiveram uma ideia, criar, por exemplo, um posto de saúde para você use droga com proteção. Então, nesses lugares, você tem ali um médico, você tem enfermeiro, e você tem técnicos de saúde que vão receber o usuário de droga, oferecendo a ele um ambiente onde ele possa fazer uso de drogas, entre aspas, de maneira segura. E a ele será disponibilizado, então, seringas esterilizadas, caso essa pessoa venha a passar mal ou até algum outro problema imediato, os profissionais de saúde, então, o acolhem. E essa política, ela causa redução dos gastos de saúde para o governo. Então o governo considera isso uma vitória. E essas políticas foram disseminadas ao resto do mundo. Hoje no Brasil, o nosso governo se posiciona como redução de danos. Quando a gente vê o surgimento da Cracolândia, por exemplo, como anunciaram os profissionais de que o crack era uma droga muito nociva e que levava à morte rapidamente, os governos entenderam, está sendo gravado, não sei se eu vou ser processado depois. Vamos lá. Os governos entenderam, então, que você criando um lugar à parte, onde essas pessoas pudessem fazer o uso das suas substâncias, não tendo a possibilidade de sobreviver, então, em pouco tempo estaria resolvido o problema, né? Estaríamos respeitando eles no direito de querer usar, e estaríamos resolvendo um problema social. O que acontece é que quando morre um dependente de crack, tem mais 20 entrando. E perdeu o controle disso. Mas como nós vivemos um momento onde fala-se muito dos direitos humanos, os governos têm se posicionado como redução de danos no que tange às políticas públicas. E mesmo os profissionais de saúde se posicionam dessa forma. Os cursos, as capacitações oferecidas pelo Estado, elas caminham nesse sentido. Eu, particularmente, estou participando de uma pós-graduação nesse momento de dependência química e grande parte dos meus colegas, que são os profissionais de saúde, que trabalham aqui na região Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, eles são adeptos à redução de danos. E quando a gente fala que tem uma instituição, que é o André Luiz, que trabalha com abstinência total, eles nos consideram muito radicais. Agora, o interessante é que os nossos pacientes, eles em contrapartida nos dão uma resposta de que eles não veem solução para a vida deles
se não for através da abstinência total. Porque, como já dizia o Bill no AA, somos impotentes diante da droga e necessitamos de um poder superior em nossas vidas. Voltando então, falávamos das 3 condições, né? Predisposição genética, ambiente favorável e história. O que é ambiente favorável? É a presença da substância em nossas vidas. Então, falava você no começo, né? A bebida alcoólica está presente nas nossas festas, inclusive dentro da nossa própria casa. E isso aqui é um ambiente favorável. Porque nós vamos nos habituando a conviver com a substância e vamos transformando ela em algo aceitável e até parte do nosso cotidiano. Isso corrobora com a história, que é o meu contato pessoal com a substância. E isso, para se transformar numa doença, pode eclodir mais tarde, 20 anos depois, 30 anos depois, mas lembrando que é irreversível e que são danos muito grandes. Nós temos, por exemplo, pessoas lá conosco tratando que chegaram a cheirar 2 apartamentos. Como que pode, né? Como que pode tanto dinheiro? Mas é porque tem uma série de coisas que são associadas a isso. Esse usuário, ele financia os seus colegas, ele não faz o uso da substância isolado, então ele está envolvido em ambientes de prostituição, em casas noturnas, e o dinheiro rapidamente vai embora, né? E patrimônios de uma vida inteira, trabalho de uma vida inteira, vai sendo perdido. Mas muito pior do que isso, do que essas perdas materiais, são a perda dos laços. Porque, em via de regra, nós, enquanto sociedade, não conhecemos essa doença, que é a dependência química. Eu não sei se vocês se recordam, mas há um tempo atrás, se eu não me engano, há uns 5 ou 8 anos atrás, tinha um canal de televisão que fazia uma enquete, perguntando se nós deveríamos investir dinheiro no tratamento de dependentes químicos. E tinha lá nas opções, né, educação, saúde, dependência química. E foi constatado que, enquanto sociedade, nós não temos interesse de ajudar dependentes químicos. E não temos interesse porque nós temos uma ideia errônea, preconceituosa, de que dependência química está associada à malandragem. Ele usa droga porque quer. Ele usa droga porque ele não trabalha, porque ele é vagabundo. Se ele levasse o trabalho a sério, se ele tivesse força de vontade, ele parava. E a gente vai vendo a ineficácia dos tratamentos justamente por causa disso. O dependente vai ficando desacreditado da família e, em certo momento, ele introniza isso. Ele passa a desacreditar de si mesmo. Então ele se convence de que ele é um caso perdido. E isso fica quase impossível de poder tratar essa pessoa, que vai acabar chegando a óbito. Mas, infelizmente, só estou contando coisa ruim, né? Depois nós vamos melhorar um pouquinho. Infelizmente, o que mais mata o dependente químico não é a substância, é o assassinato. O dependente químico, antes de morrer por consequência da droga, ele é morto em consequência da violência que está ao redor dela. Ele é morto por traficante, ele é morto por outros usuários, ele é morto porque ele está muito presente em ambientes de violência. Quando não morre assassinado, ele morre em decorrência das causas da dependência. E um terceiro fator, que é quando ele se torna inútil para a sociedade. Ele nem foi morto, ele nem morreu, mas ele não tem mais capacidade laborativa. Ele precisa ser sustentado, acompanhado e tratado pelo resto da vida, sem ter mais a possibilidade de trabalhar, devido aos danos que já foram, principalmente cerebrais, que já foram muito grandes. Muito bem, esse aí é o apanhado da dependência química do ponto de vista da ciência. Agora vamos ver como que se insere a doutrina espírita com relação a isso, e aí nós vamos entrar no fenômeno do suicídio. Muito bem. Na obra O Homem Integral, num capítulo chamado Ódio e Suicídio,
a Joana de Ângeles descreve o nosso íntimo, dizendo que ao longo das existências, o ser humano tem apresentado uma certa inabilidade em lidar com as frustrações, tanto em relação às causas exteriores como a causas interiores. E ela nomeia essa emoção que vai sendo transmitida em nós ao longo das existências de ódio. Ela vai dizendo então que esse sentimento ele se encontra inconsciente em nós, e mesmo em pessoas extrovertidas, muitas vezes esse sentimento está presente. Ele se apresenta, como é um conteúdo inconsciente, ele se apresenta em nós através de sintomas. Vamos ver se a gente se identifica aí. Ela fala que esses sintomas são pessimismo, queixa, lamentação, dificuldades de relacionamento e doenças, nas quais se apresentam mais em doenças cardíacas e no desenvolvimento dos cânceres. Então ela vai dizendo, né, todos nós, de maneira inconsciente, temos caminhado de existência a existência, trazendo essas emoções, que chegando num certo limite da nossa condição psíquica, elas se convertem em doenças orgânicas. E essas doenças coincidem justamente com a nossa época hoje, onde a gente tem tido um crescimento assustador desse tipo de doença na humanidade. Então a Joana de Ângeles fala de uma necessidade de nós trabalharmos essas emoções, de nós nos tornarmos conscientes dela. Então ela tem apontado nesse capítulo que a humanidade tem tido um certo... Só um minutinho. A humanidade tem tido um certo crescimento do ponto de vista intelectual, mas nós não temos conseguido acrescentar a esse conteúdo intelectual o que ela chama de educação moral, que seria o melhor uso desse conhecimento. Se nós assim fizéssemos, encontraríamos mais instrumentos para lidar com isso. Mas eu falava das notícias boas, vamos às notícias boas. Nós temos visto também no mundo, depois eu disse, né, dessas várias existências, aonde nós buscávamos religião de forma superficial. Então muitos de nós espíritos, de uma certa forma, num certo momento, vamos tomando uma certa birra de religião e vamos buscando ambientes mais acadêmicos, vamos dedicando existências inteiras à busca do conhecimento, sem que isso de fato represente para nós, enquanto espíritos, uma solução, uma cura, por assim dizer. Nós temos visto hoje, na humanidade, certo movimento de solidariedade, que não necessariamente estão ligadas às instituições religiosas. Esses movimentos, então, sei lá, movimentos de valorização da natureza, grupos de apoio, trabalho voluntário e uma série de, inclusive, instituições que vão surgir nesse sentido, essas instituições têm oferecido para nós a possibilidade de nos tratarmos espiritualmente com relação a essas emoções que nós trazemos. O que a gente vai observando, pelo próprio relato dessas pessoas, é que elas se sentem mais leves, que elas se sentem mais felizes, que elas se sentem mais vivas, que elas se sentem mais satisfeitas no convívio social, justamente porque elas estão trabalhando isso. E nós vamos vendo também nos últimos anos um certo crescimento de uma consciência de, por exemplo, introduzir a atividade física como um estilo de vida e não simplesmente como algo voltado mesmo para o físico. A gente vai ver muitas pessoas que têm buscado na música, né, no estudo de um instrumento musical, ou na dança, ou eu digo nas atividades ecológicas, né, maior contato com a natureza. Tudo isso é terapêutica nesse sentido, de nós conseguirmos, de uma forma mais suave, mais leve,
e trabalhando essas emoções que a Joana de Ângeles nomeia como ódio. Porque nós sabemos, a terapia ela é importante, muitos de nós precisamos mesmo dela, mas ela também é uma forma mais maçante de autodescobrimento, né? Não são muitos de nós que se sentem muito bem em fazer terapia. A gente reconhece que é necessário, que é importante, mas a gente sabe também que é angustiante, né? Em muitos momentos. E aí então nós temos descoberto formas mais leves, mais suaves e até prazerosas de trabalhar essas emoções. Além do que, reconhecemos também que muitos de nós têm caminhado num sentido contrário, né? Então esse gosto por filmes de violência, ou mesmo o uso da bebida, né? O Divaldo, em alguns estudos dele, ele brinca, né, que quando ele era pequeno, a mãe dele educou ele com psicologia de pobre, né? A mãe dele educava ele batendo, alguma coisa assim, mas ele não conta isso com pesar, né? Ele reconhece que era o instrumento de que ela dispunha. E aí eu me lembrei disso e eu fiquei pensando, né, fazendo uma analogia, eu penso que o uso do cigarro, do álcool e de drogas é uma terapia de espírito pobre. Nós, quando não temos instrumentos melhores para lidar com essas emoções, então a gente acaba buscando esses meios que são mais imediatos, né, e que são anestesiantes, para poder acalmar um pouco essas nossas emoções perturbadas. Estou no nosso horário, a gente vai 10h15. Então, eu gostaria muito de abrir um tempinho para vocês daqui a pouco, para que vocês pudessem perguntar. Eu tenho certeza que esse tema, ele está presente, se não na nossa casa, na casa de alguns amigos ou familiares nossos, né? A dependência química hoje está na sociedade toda. É difícil você encontrar pessoas que não tenham relação próxima com alguém que viva isso. Com relação ao suicídio, então, nesse capítulo do Homem Integral, a Joana de Ângeles comenta, então, que seria o suicídio a forma desesperada e última que o espírito encontrou por não conseguir lidar com essas emoções. Então, vamos entender o nosso caminhar não enquanto existência, mas existências. Eu vou construindo isso ao longo do tempo, essa inabilidade de lidar com frustrações exteriores, interiores, e isso vai culminar num certo momento nas ideações suicidas. Então, muitas vezes a gente pensa assim, não, mas puxa vida, a pessoa tinha tudo, né? Tinha uma família, ela tinha amigos, ela estudava, trabalhava, por que chegou a um ato desse? Então vamos pensar que isso é uma coisa que vem sendo construída ao longo de muito tempo e que vai culminando agora. E o que nós estamos vivendo é um momento de muito desamor. É difícil para a gente falar de amor, é difícil experienciar amor, né? Nós pais temos criado os mecanismos de defesa que nós muitas vezes nomeamos de amor e que não é. Então nós fazemos grandes sacrifícios para oferecer aos nossos filhos uma escola particular, curso de inglês, natação, prática de esporte, e aí nós dizemos para nós mesmos que nós amamos muito os nossos filhos, que nós temos nos sacrificado muito por eles, mas isso é defesa, porque o Espírito reencarnou não foi precisando disso. Nós estamos lá juntinhos nas nossas casas para conseguirmos olhar dentro dos olhos das pessoas, dizermos que nós as amamos, que nós temos dificuldade de relacionamento com elas, mas que nós queremos o bem delas. E isso para nós é muito difícil. Muito difícil. Então, são uma série de subterfúgios que nós temos criado para não lidar com isso. A gente junta todo mundo para ir ao cinema, para almoçar fora, a gente assiste filme junto, come pipoca, mas tudo isso vai adiando esses momentos de maior intimidade, que talvez trariam até alguma angústia, mas a gente vai adiando isso e esses momentos não chegam.
Esses momentos não chegam. Então, essas pessoas que já têm essa inabilidade de lidar com essas emoções, elas vão se sentindo sós, elas vão se sentindo solitárias, e aí elas começam a criar as ideações suicidas e não contam. Aí eu participei esse mês de algumas palestras sobre o tema, e a medicina conseguiu perceber que o suicida dá sinais. Ele meio que demonstra com certos comportamentos que ele está caminhando para o autoextermínio. E as famílias não percebem. Eu entendo que é claro que não percebem, porque é um comportamento de uma vida inteira. Se nós tivéssemos grande proximidade uns com os outros, qualquer mudança no outro, logo a gente perceberia, facilmente a gente perceberia. Mas como são situações, são comportamentos que vão se arrastando ao longo de uma vida inteira, é muito natural que a família não perceba. Porque ele sempre foi assim. Ele sempre foi meio assim mesmo. E aí a gente, por ter uma visão muito material da nossa existência, nós vamos percebendo, poxa, mas as notas dele são boas. Ele passou no vestibular de um curso difícil. Ele conseguiu uma vaga muito disputada. Então, na nossa cabeça, essa pessoa está prosperando. Essa pessoa está crescendo. E, na verdade, ela não está. Ela está repetindo. Ela já vem fazendo esse movimento. Ela não tem dificuldade com relação à prosperidade material. A dificuldade dela é íntima. Ela tem dificuldade de lidar com emoções. Ela tem dificuldade de nomear os seus próprios sentimentos e de lidar com as suas questões. A gente vê, por exemplo, uma pessoa que busca autoextermínio porque terminou um relacionamento. Quantos de nós terminam relacionamentos e não se matam por isso? Quantos de nós perdem um emprego e não pensam em autoextermínio por isso? Quantos de nós enfrentam inúmeras dificuldades, às vezes até o isolamento de familiares, e mesmo assim nós seguimos em frente, como nós mesmos dissemos, lutando? Essa pessoa que tem essa dificuldade com relação a pequenos fatos da vida, que são muito pontuais e muito pequenos, elas não estão lidando com um fenômeno atual. Elas estão lidando com uma carga emotiva muito anterior, que está culminando agora, ou que já culminou há pouco tempo e se tornou a via de escape. Então a gente vê muito a literatura espírita dizendo que o suicida tem uma tendência a cometer suicídio novamente. Mas é porque ele já aprendeu, por via de uma experiência traumática, que isso foi a única coisa que ele pôde fazer diante daquelas determinadas emoções. Então ele tende a querer repetir, por não encontrar um outro instrumento para lidar com a sua dor. Aí entra o nosso papel. Nós recebemos essas pessoas nas nossas famílias na incumbência de redirecionar a emoção delas, na incumbência de vivenciar uma proposta de maior amor em família, para instrumentalizar essa pessoa a viver dificuldades que são impossíveis dela não vivenciar. Porque se assim não fosse, a espiritualidade estaria determinando o nosso fim. Pensa bem, fulano de tal vai reencarnar, não dá conta de lidar com perdas afetivas, com término de relacionamento. Mas como que ele vai fazer? Porque quando ele vier para cá e ele crescer, ele vai querer buscar relacionamento. Qual é a solução? Então, não podendo evitar que nós passemos por essas coisas que precisamos para crescer, o que a espiritualidade tem oferecido é ambiente para que nós possamos nos instrumentalizar para lidar com isso. E muito da nossa inabilidade tem feito, então, com que essas situações se perpetuem. Eu não estou querendo com isso, longe de mim, a intenção de nós nos sentirmos culpados. Mas, ao contrário, para que nós percebamos que, desde já, a gente precisa refletir sobre um comportamento nosso, familiar e social. Nós não podemos nos referenciar em sociedade. Olha só, turma.
A doutrina espírita não está propondo para nós que nós nos afastemos do convívio social. Não é isso. Mas está nos convidando a refletir sobre aquilo que nossa sociedade tem chamado de cultura, que são hábitos que vão sendo transmitidos de geração após geração, mas que a gente está percebendo que eles são desalinhados às nossas necessidades espirituais. Eu sei o que eu estou dizendo, é difícil. Você pensar, por exemplo, né? Então, ao invés de eu trabalhar um pouco mais e me esforçar para dar tal escola para o meu filho, talvez fosse mais importante a gente ter mais tempinho juntos. E eu sei que isso é difícil. Eu sei que para tomar essa decisão e encarar isso, tem que estar muito consciente do que está fazendo. Porque senão você vai ter uma nítida sensação de que está fazendo errado. Porque você pensa, poxa, os colegas deles todos estão usufruindo melhor, a gente vê aí como é que está desemprego, dificuldade de prosperar, mas é uma coisa que nós precisamos refletir muito. O que é que nós temos construído e deixado para os nossos filhos? Nós precisamos tornar eles mais instrumentalizados para encarar a vida com todas as coisas que a vida traz. Então, nós vamos passar sim por alguma dificuldade financeira, ou por uma dificuldade de doença, ou vamos acompanhar o desencarne de familiares nossos, de amigos próximos. Tudo isso vai mexer profundamente com todos nós. Mas esses são objetivos mais verdadeiros de serem trabalhados. Essas são necessidades reais nossas, de entendermos a dinâmica da existência dentro disso. E não simplesmente nas possibilidades materiais que nós temos. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu fico pensando, puxa vida, eu sou tão inteligente, eu sou tão capaz, será que eu não deveria estar produzindo mais? É um pensamento muito comum nosso, né? Para a gente pensar assim, poxa, tais pessoas não conseguem, mas é porque elas não têm a habilidade. Se eu receber isso, será que não foi para mim usar? E se eu tenho possibilidade de dar mais à minha família, não será que não é porque eu realmente devo dar mais à minha família? Então, nesse momento, nós precisamos interiorizar os ensinamentos que nós temos recebido da espiritualidade. Nós temos sim esses instrumentos, mas é a hora de nós perguntarmos o que realmente é importante. Porque se nós abrirmos mão disso, nós vamos ver nas nossas vidas, talvez, menos mestrado, menos doutorado, menos dinheiro, menos conforto financeiro, mas nós vamos ver maior instrumentalidade para lidar com a vida, com a existência. Valorizar coisas menores. Porque é muito bonito a gente falar assim, né? Poxa, que coisa legal a gente sair com família para a pracinha, né? Todo mundo brincando ali, um dia bonito. Mas no íntimo não é isso que a gente sente. A gente sente, poxa, há quanto tempo eu não consigo proporcionar um almoço num restaurante? Há quanto tempo a gente não consegue fazer uma viagem? Né? Eu gostaria muito que os meus filhos tivessem uma experiência no exterior. Hoje isso é uma coisa tão importante, tão valorizada. Então eu reconheço. Estou entregando essa batata quente para vocês. Vamos refletir. O que é mais importante? O que é que de fato não pode faltar para os nossos filhos? Muito obrigado, turma. Vou abrir agora para perguntas. Por favor, perguntas. Eu acho que eu cheguei a falar. Voltando então. Bom, nós temos tido uma discussão atual sobre a liberação da maconha. Vocês têm acompanhado isso. É necessário que a gente faça uma distinção muito importante, porque eu vejo as pessoas que se posicionam tratando coisas diferentes como se fossem iguais. Então pensa bem,
Nós tínhamos lá atrás uma droga chamada ópio, que destruiu a China. Mas essa mesma droga que destruiu a China, hoje é um medicamento que salva vidas. Morfina, codeína. Pessoas que enfrentam grandes dores não encontram uma outra substância tão poderosa para lidar com esse problema. Então o que nós estamos vivendo hoje com a maconha é muito parecido com isso. A maconha, indiscutivelmente, é um produto que tem características que nos interessam enquanto sociedade. Dela podem ser produzidos medicamentos no tratamento do câncer, como já foi constatado, e uma série de outras coisas que podem ser exploradas dessa substância. O que não significa, o que não equivale a dizer que a droga, a maconha, o cigarro de maconha, seja benéfico para a sociedade. Porque nós estamos falando de droga. Quando nós estamos falando de droga, nós estamos envolvendo uma série de variantes que, nesse momento, o Brasil não tem nenhuma condição de lidar com isso. Eu fico pensando, né? Nós não oferecemos merenda na escola pública de qualidade, né? Antigamente era leite, pão com manteiga, nutritivo. Hoje é aqui suco e biscoitinho. Um país que não consegue oferecer uma alimentação de qualidade na escola pública pode lidar com problemas adjacentes à liberação de uma droga? Como nós vamos fazer? Aí argumentos, por exemplo, se acabar com o tráfico, acaba com o traficante. Pessoal, vocês já andaram no centro da cidade, vocês já viram algum cigarro San Marino vendido no centro que não vem do Paraguai? Não acabou com o tráfico, intensificou. São argumentos muito fracos. E eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm boa retórica, levantando uma série de questionamentos a respeito da liberação da maconha. Então eles falam, por exemplo, do grau de nocividade que tem o tabaco e que a maconha, frente a essa substância, ela é muito mais inofensiva, ou que o álcool traz maiores danos para a sociedade. Reconhecer que uma droga traz menos danos não significa que mais uma deva ser acrescentada, porque isso, obviamente, vai criar novos e maiores problemas. Existem estudos muito interessantes, a Universidade de Harvard oferece essas pesquisas, mostrando o quanto a maconha está relacionada a danos cerebrais irreversíveis, principalmente aos jovens. E outros relacionados à esquizofrenia. Eu ia citar. E relacionados à eclosão da psicose. O que acontece? Eu tenho lá uma predisposição a problemas mentais, mas estou vivendo a vida tranquilamente. Se eu continuar vivendo a vida tranquilamente, provavelmente esse problema não vai eclodir, ou ele vai eclodir só quando o meu cérebro fragilizar, que é lá para o final da minha existência. Se eu faço uso de uma substância, a maconha está classificada como uma substância perturbadora, ou seja, os efeitos dela são alucinações e delírios. Eu uso uma substância dessa e eu já tenho uma predisposição genética a problemas mentais, eu eclodo o problema mental e ele não tem volta. O máximo que eu posso fazer daí para frente é um controle. Tem uma característica que eu considero a pior da maconha, que é com relação à volição. A maconha, ela afeta a vontade. Pessoas que fazem uso de maconha têm menos vontade para fazer as coisas. Menos vontade de trabalhar, menos vontade de estudar, menos vontade de aprender, menos vontade de praticar esporte, menos vontade de tudo. Ela afeta a volição. E é o que a gente observa. O usuário de maconha, ele é meio lesadinho, né? A gente fala que ele é da paz, né? Ele é meio devagar, porque afeta a volição. Oi. Falando sobre a taxa de recuperação do Hospital André Luiz comparado com outros tratamentos que permitem a não abstinência? Tem sim. Os dados oficiais, os dados nacionais não oficiais, porque não existem os oficiais,
falam de 3% de recuperação. Então, no universo de 100 pessoas, 3 deixam o uso de drogas ou não deixam, mas adquirem capacidade laborativa de voltar a produzir socialmente. O André Luiz tem contato com uma taxa de 17%, que é mais de 5 vezes maior. A gente fala assim, mas puxa vida, é muito baixo, né? Esse é um trabalho de amor. Esse é um trabalho de amor. Nós não vamos conseguir resolver um problema do indivíduo que hoje é problema social. Então eu disse para vocês, se o dependente químico, a gente vê lá em Noé lá atrás, o ser humano já bebia, mas a bebedeira não era aceitável. Podia beber, mas não podia exagerar. O dependente químico hoje, ele vive o preconceito porque ele exagera. Ele perde capacidade laborativa e compromete relacionamento. Mas nós também vivemos um outro problema social que é a abstinência. Quem não bebe nada é mal visto. Então não são poucos os pacientes que ouvem das suas famílias, as suas próprias famílias, que os levam para tratamento, dizer, quando é que ele vai poder voltar a beber socialmente? Ou agora que você está curado, então agora já não tem problema, você pode aprender, voltar a beber um licorzinho, um vinhozinho, um almoço. Porque é dificuldade nossa muito grande de compreender e aceitar a abstinência. De um lado sofre o preconceito que exagera, mas o abstinente também sofre. Também sofre. Tem mais? Oi. Que diante de uma palestra assim, extremamente interessante como essa, não é divulgado uma coisa que ajuda tanto o dependente como os codependentes, que são os grupos de ajuda mútua? Primeiro, pelo desconhecimento. O que vocês estão tendo aqui é informação privilegiada. A grande maioria das pessoas não, nem profissionais. Né? A tônica hoje é a da redução de danos. É claro, porque se eu sou profissional e também faço uso de substância, como é que eu vou dizer para o outro que ele tem que parar? Eu não parei, eu tenho uma vida. Não é assim? A gente tem paciente lá que já foi em algum outro psiquiatra, o psiquiatra falou assim, não tem nada a ver você tomar uma cervejinha de vez em quando, isso não é problema. Bom, não tem nada a ver você usar maconha, se você conseguir sair da cocaína e entrar para maconha, tá ótimo. Eu conheço um monte de gente que fuma, trabalha, tem família e leva tudo numa boa. Então essa é a primeira dificuldade. A segunda é interesse. Nós não temos interesse em, por exemplo, levar isso para as escolas. Fruto do desconhecimento. Eu não quero que ninguém vá na escola do meu filho falar sobre drogas. Até porque as pessoas estão falando em redução de danos. Eu não quero que vá um cara lá na escola do meu filho falar com ele que fumar maconha não tem problema. Ou que maconha é menos pior que cigarro. Eu não quero. Então tudo isso é fruto de desconhecimento. Nós pairamos na ignorância com relação a esse assunto. Mesmo nas casas espíritas, quantas trazem esse tema das famílias que frequentam a evangelização? Quantas casas levam esse tipo de tema para as reuniões de pais? Tem 30 anos que eu trabalho nessa área, conheço pouquíssimas, quase nenhuma. Eu acho assim, extremamente interessante, porque eu vivo isso na pele, e eu acho que assim, um grupo de ajuda mútua para um parente de um ente querido que mexe com isso, eu acho assim, a salvação, tá? Graças a Deus que tem 21 anos que eu fui salva por um grupo de ajuda mútua. Senão eu teria feito uma merda na minha vida. E eu acho assim, como tantos dependentes, que a gente tem os grupos aí de NA, de Narcóticos Anônimos, de Al-Anon, né? Aliás, NA e para os familiares Al-Anon, NA de drogas ilícitas e o Naranon de drogas ilícitas. Então é uma coisa que ajuda tanto como a humanidade, porque a gente tem um trabalho de divulgação, mas é como você falou aí, a gente convida. Muitos vão com uma vez e não querem aceitar, porque lá você descobre que você não vai lá para tirar o seu interesse da droga, não. Você vai para se tratar. Isso. Um fator importante da gente reconhecer é o que a gente chama de codependência. Muitas vezes a família, não sabendo lidar com o dependente, ela financia o uso dele. Financia em todos os aspectos, né? Puxa vida, toda vez que ele sai, ele dá o vexame. Então vamos deixar ele usar aqui dentro de casa, porque aqui a gente já sabe como é que é, a gente fecha a porta e espera passar.
E isso é uma forma de manter ele no vício. Outras vezes, com relação a drogas ilícitas, né? Eu não quero que meu filho saia para comprar drogas, ele vai entrar na favela, ele vai se aproximar de traficantes. Então a família acaba criando um jeitinho da droga chegar em casa. E numa atitude de desespero, ela vai conservando, mantendo, financiando esse vício, a pretexto de proteger o seu familiar. Necessita de ajuda profissional específica lidar com esse fenômeno da dependência química. Se você conhece alguém, se isso está presente na sua família, busque ajuda profissional especializada, de preferência em instituições que tenham esse nível de consciência. Deixa eu só fazer uma pergunta para a Nádia. Nádia, mas eu poderia trazer panfleto para mim? Com certeza. Com certeza. Eu fui no carro buscar e eu vou pegar. Pode ser. Obrigada. Tá. No caso nosso lá do André Luiz, eu vou te dar a oportunidade. No caso nosso do André Luiz, as portas elas se dão por 3 vias. Lá oferece o tratamento particular, muito caro, por sinal. Oferece o tratamento através dos planos de saúde que são conveniados e oferecem vagas gratuitas. Quem tiver interesse e precisar de vagas gratuitas, vai entrar no site do hospital, você joga lá no Google, Hospital Espírita André Luiz, entra no nosso site, logo acima tem um campo escrito gratuidade. Nesse campo, você vai encontrar um texto que traz algumas informações e um link que pede documentação. Providencia essa documentação, liga para o número que está disponibilizado lá e pede para agendar com assistente social. Ela vai marcar uma entrevista para fazer uma avaliação social para requerer a vaga gratuita. Aí alguém vai pensar assim, mas eu não vou conseguir uma vaga gratuita por causa da minha renda. Possivelmente vai conseguir sim. Como eu disse para vocês, o tratamento particular ele é muito caro. Uma parcela muito pequena da sociedade se encaixa em perfil que impeça conseguir uma vaga gratuita. Então vale a pena vocês buscarem. Ok? Mas na entrevista tem que levar a pessoa, porque a pessoa não quer ajuda. Não precisa levar a pessoa na entrevista para conseguir entrar na fila para concorrer a essas vagas. Esperar essas vagas, né? Somente no ato da internação mesmo que é necessário. Existem os casos de internação involuntária e compulsória, que é por via da justiça. E existem também empresas que fazem um trabalho de remoção. Se a gente está com amigos passando por uma situação em que a gente vê que os filhos estão passando por esse caminho e eles estão vendo que está por esse caminho, mas tá ok, mesmo sem ter uma família que aceita esse tipo de coisa. O que a gente pode? Muito difícil, né? Ela está falando assim, como é que faz? Eu conheço uma família que os filhos lá estão começando a entrar nesse caminho, mas a família, até não gostando de drogas, não consegue perceber, ou não vê tanta gravidade nisso. Muito difícil. É o que eu falava do nosso nível de consciência. Poucos de nós têm informações sobre danos, sobre o que realmente representa a substância e quanto a esse diagnóstico que é tardio. Porque, via de regra, quando a família percebe que tem um dependente químico, já se passaram muitos anos para culminar nisso, né? A contribuição que a gente pode dar é trazer reflexões, ter uma conversa sincera e tentar plantar sementinha mesmo. É o possível. Por que os governos não têm interesse de instituir isso como matéria obrigatória para começar a dar uma base institucional e comportamental para os jovens? Igual tem tantas outras, que as crianças perguntam assim, o que eu vou fazer com isso? Se eu não me engano, hoje a indústria do álcool é a 3ª maior indústria do mundo. Olha só que interessante. Eu acho que vai dar um tempinho, eu tenho que tirar a vez também. A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece como um uso aceitável de substância, do álcool, que é a lícita, eles falam em 15 doses semanais. Ou seja, e no máximo 5 diárias. Então, uma dose equivale ao teor alcoólico de uma lata de cerveja. Então, se eu tomar 5 latinhas na sexta, 5 no sábado e 5 no domingo, o meu uso social é aceitável. Não é danoso à minha saúde.
A mesma instituição, a Organização Mundial de Saúde, já estabelece que 7 doses no mesmo dia já é risco para a saúde. Olha como que é tênue. De 5 latinhas para 7 latinhas. 5 não faz mal, mas 7 já faz muito mal. Existe um órgão dos Estados Unidos, eles têm o seu próprio órgão para lidar com esse tipo de coisa. Esses pesquisadores, que são do mesmo nível de todos os outros, e que buscam e têm como instrumento as mesmas informações, eles estabelecem o que eles chamam de nível seguro, 4 doses por semana, no máximo 2 no mesmo dia e no intervalo de 1 dia. Aí eu pergunto, como que podem 2 instituições tão sérias ter resultados tão diferentes? Agora, a gente tem visto os Estados Unidos nas últimas décadas fazendo um movimento muito grande na tentativa de coibir os danos causados pelo álcool. As punições lá para quem comete crimes ou acidentes alcoolizados são severas, né? Não pode andar com bebida alcoólica na rua, ela tem que estar sempre coberta com um saquinho. Então, eles já têm um nível de consciência maior do que grande parte de outros países que estão, de alguma forma, cobertos pela Organização Mundial de Saúde. Gente, só mais uma para a gente Ele tinha pedido, diga lá. Queria só falar um pouco de quando os pais acolhem e deixam o uso da droga em casa. Você falou que é importante dar auxílio profissional, saúde lógica e tal. Eu também estou tendo experiência. A sua experiência, uma família deveria acolher e deixar o uso em casa, ganhando tempo para que seja feito um tratamento profissional, ou seja, vai ter esse efeito de não ter seguido eles. Não. Isso é irresponsabilidade nossa. Como a gente tem visto assim, por exemplo, né? Eu não quero a minha filha frequentando ambientes de motéis, então eu deixo ela dormir com o namorado aqui em casa. Aí transforma a casa no Né? Não, de forma alguma. A família consentir com o uso, ela pode estar se dizendo respeitadora da escolha do seu filho, mas ela está criando um problema enorme que vai eclodir em algum momento.